noite. Eu sou Dilene, eu sou frequentadora do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila e hoje nós vamos estudar o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 20. Vamos então à nossa prece. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, deixar que venha à nossa mente a imagem generosa de Jesus e pedir a Ele: Mestre amado, agradecemos a oportunidade de realizar o estudo em seu nome. Agradecemos a oportunidade, Senhor Jesus, de estudar o seu Evangelho e pedimos a Ti, permaneça conosco, nos ajudando a compreendê-lo, a compreender os seus ensinamentos e a também, Senhor Jesus, sempre que possível, transformar em pequenas atitudes aquilo que já conseguimos compreender. Elevamos o nosso pensamento a Teresa, a Francisco de Assis, a Rafael e o Birajara, pedindo a esses irmãos queridos que nos permita iniciar o estudo nessa noite de hoje, também sobre o seu amparo. Que assim seja. Hoje nós vamos estudar uma mensagem de François Nicolas Madeleine, que é o cardeal Morlot, em que ele foi até o livro de Eclesiastes, no versículo 66, ele retirou a máxima: a felicidade não é desse mundo. O livro de Eclesiastes é um dos livros do Antigo Testamento, ele é atribuído a Salomão, o rei de Israel, e ele explora o sentido da vida, e foi escrito numa época muito próspera de Israel. E para esse livro, o principal sentido da vida é Deus. Nós vamos abordar também o item 13 do capítulo 13 do livro da vida de Teresa d'Ávila. Então vamos às nossas reflexões. No nosso dia a dia, é comum nós desejarmos felicidade às pessoas, a gente querer a felicidade, pois a felicidade é uma busca que é nossa, que é do homem. Todos nós queremos a felicidade, nós passamos grande parte das nossas vidas perseguindo-a, seja através das relações, seja através de aquisições, seja através daquilo que nós colocamos a nossa felicidade. Algumas vezes, mesmo perseguindo, querendo ser feliz, alguns a todo custo, nós atravessamos momentos difíceis na vida e chegamos a pensar que nós não somos felizes ou que a felicidade não existe, porque é que o outro é tão feliz e consegue sempre o que quer, porque recaem sobre nós tantas dores. A gente se pergunta: se eu já não me comprazo com o mal, se o mal já não faz tanta parte de mim, por que acontece tantas coisas que eu não quero comigo? O cardeal Morlot nos lembra que muitas vezes aqueles aos quais almejamos a sua vida têm em toda a sua existência uma semana, um ano de felicidade plena e toda uma vida de amarguras e sofrimentos. E ainda assim, às vezes a gente quer vivenciar um pouco daquela vida que a gente admira. Ele nos diz também que a tristeza e a dor, como nós sabemos, elas estão em todos os lugares. Em qualquer lugar que o homem estiver, nem o poder, nem a fortuna, nem a juventude, elas são condições essenciais para a felicidade. Muitos de nós já identificamos a felicidade nessas três condições, na fortuna, no poder e na juventude. E quando nos falta uma delas, a gente acha que somos infelizes. Mas também sabemos, quando refletimos um pouco mais, que todas essas conquistas, elas são transitórias. O poder, seja de qual forma se apresente, ele cairá em ruínas com o passar dos dias. Se lembrarmos Roma, o Império Romano, há 2000 anos atrás, com sua conquista de territórios e pessoas, e hoje nada mais resta que não são ruínas desse poder. A fortuna, ela muda de mãos, portanto, os recursos materiais e tudo mais que esteja à sua volta também se movimentará. E a juventude, ela é moradora de um corpo perecível, sofrerá impiedosamente a ação do tempo, portanto, nós vamos adoecer e envelhecer.
E por esta constatação, o cardeal Morlot nos fala da força da afirmação de Eclesiastes, que a felicidade não é deste mundo. A maneira como a qual eu vou me colocar diante dessas vicissitudes, a maneira com a qual eu vou me colocar diante desses fatos da vida, vai refletir diretamente no meu estado de felicidade, no nosso estado de felicidade. Depende de nós que sejamos felizes o quanto seja possível. Que embora a felicidade não seja desse mundo, afirmada no Eclesiastes e reafirmado pelo cardeal Morlot, nós sabemos também que Deus não quer que a gente seja infeliz. Muito pelo contrário. Nós devemos sermos felizes o quanto seja possível. Na Terra, por mais que se faça a nossa parte no trabalho de cada um, cada um de nós tem a sua cota de sofrimentos, de dores, de decepções, já que residimos num planeta de provas e expiações. E que o nosso planeta, ele ainda não tem, ainda não possui as condições e a ambiência fluídica necessária para que tenhamos acesso à felicidade plena. E se nós somos assemelhados ao planeta em que residimos, é certo que não podemos contemplar a felicidade. A felicidade é uma utopia, sim, ainda para a gente. E não será apenas em uma existência como muitos querem crer que alcançaremos a felicidade, pois tanto o homem sábio ou totalmente feliz, o cardeal Morlot nos afirma que há uma excepcionalidade nesse planeta. Mas François Nicolas Madeleine também nos lembra que a Terra não servirá de penitenciária para sempre. Dos progressos que já alcançamos até agora, podemos imaginar o progresso que virá no futuro. Olha quanta esperança. E é esta a tarefa da doutrina espírita, lembrar-nos também dessa esperança. Sabemos também que pela bondade do nosso Pai, este planeta ele vai se regenerar, já está em processo de regeneração, mas ainda assim ele não será a nossa morada definitiva. Mas que para isso aconteça e que nós nos adiantemos nesse processo, é preciso que nós nos vejamos como espíritos imortais. Essa é a primeira dica que a doutrina espírita nos dá. E talvez seja essa uma das nossas aquisições mais importantes enquanto estamos encarnados. Se saímos daqui com a certeza plena de que somos espíritos imortais, já tivemos, meus irmãos, nessa encarnação, uma grande aquisição. Quando nos vemos como espíritos imortais, nós ampliamos o nosso entendimento das situações e isso faz a diferença na hora em que nós buscamos a felicidade. Aquilo que estamos passando, as vicissitudes, as dores, as angústias, elas passam a ter um olhar e um sentimento diferente porque sabemos que são transitórios. Podemos compreender que a Terra, mesmo que se torne um planeta regenerado, e ela vai se tornar, ela não será um lugar definitivo, pois Deus, em sua infinita bondade, Ele nos faz herdeiros deles, e nós herdaremos nada menos do que o universo. Já pensou nisso? Que Deus nos fez herdeiros de sua criação. Olha que Pai de bondade! Olha o quanto nos ama. Ele faz, continua fazendo, criando o universo e nos dá como herança. E por ser esse Pai de bondade, e Ele também nos dá a chave dessas moradas. Ele nos diz por onde nós devemos caminhar para que alcancemos essa chave, para que possamos alcançar essas moradas. E Ele nos dá duas pistas, uma em Eclesiastes, lá bem antes da sua vinda, da vinda de Cristo. Ele nos dá quando ele diz que a felicidade não é deste mundo, mas quando com Jesus ele fala com todas as letras: há muitas moradas na casa do meu Pai. Então somos herdeiros e já temos em mãos toda a ciência de como alcançar essa chave através de Jesus. Teresa d'Ávila, no livro da vida, no item 13 do capítulo 13,
ela nos lembra que há muitas moradas no céu e muitos caminhos para alcançar essa morada, onde certamente encontraremos uma forma perene da felicidade. Ela nos diz também, ela nos dá uma dica muito preciosa, que é sobre a meditação. Ela nos recomenda a meditação e que a meditação, ela retira bons frutos, né? Retiram-se bons frutos aqueles que contemplam a grandeza de Deus nas criaturas e o seu amor por nós. Olha, meditemos nisso, meditemos nesse amor, meditemos na grandeza de Deus por nós. E diz também que nós não nos esqueçamos da paixão e da vida de Cristo, que é de onde vem todo o bem. E o bem, meus irmãos, nos aproxima da felicidade, onde quer que ela esteja. Se não somos felizes o quanto desejamos, podemos analisar o que nos causa a infelicidade, se tem origem nesta vida. Se após uma meditação sincera, nós não identificarmos a causa em nossas atitudes, em nossa vida atual, certamente estamos nos reaproximando da lei de Deus através de uma prova ou de uma expiação. Podemos analisar se estamos alicerçando a nossa felicidade em bases frágeis. O que eu mais considero é um bem permanente? Se desencarnar hoje, esse valor me acompanha? Se identificarmos as causas, não desanimemos, não sintamos culpa por isso, se essas causas da nossa infelicidade ainda estão nessa existência. Estejamos prontos para combater as nossas más inclinações, as nossas imperfeições, com a ajuda da nossa querida doutrina espírita, mas principalmente com a ajuda do ensino de Jesus. Estejamos prontos para abraçarmos o outro que erra. Nesta pandemia, em que somos forçados a conviver com os nossos familiares, uma situação talvez que nunca tenhamos passado na vida, nós temos a oportunidade de exercer o perdão, de ampliar a nossa capacidade de amar. E o amor está ligado à felicidade. Que sejamos então complacentes, amorosos, compassivos e que ser luz para o outro também seja um projeto nosso. Quais as dores que o outro está passando? Em que posso ser o agente facilitador da sua felicidade? Estejamos atentos ao outro e a escuta ativa é uma forma de amenizar um sofrimento. A amizade é uma forma de amor que favorece a escuta. E você? Está atento aos seus amigos e às pessoas do círculo de sua convivência? Já pensou em fazer uma ronda da amizade e ver como estão os seus amigos agora? Estarmos próximos do bem é estarmos próximos da felicidade. E prosseguindo, meus amigos, utilizemos toda a nossa potência da vontade para nos despojarmos do homem velho que habita dentro de nós. Quais são aqueles vícios, aqueles pensamentos, aquelas atitudes que ao longo dos séculos está fazendo parte de nós? Identifiquemos e aos poucos vamos iniciando a nossa transformação interna, alterando o nosso íntimo através da vigia constante da nossa casa mental, de meditação e da adoção de pensamentos, breves que sejam, mas que sejam edificantes. E que através dessa transformação, pequenina que seja, sejamos então divulgadores da doutrina espírita, fazendo com que esses raios luminosos enviados pelo Cristo possam esclarecer aos nossos irmãos que também possam iniciar a sua jornada de progresso. A felicidade que queremos para nós, queremos também para os outros. Então, meus queridos, tenhamos a certeza de que essa angústia que te aflige o coração, que esse medo que às vezes te paralisa, que as dores sentidas pelo seu espírito, todas elas são transitórias. Não percamos isso de vista. Neste capítulo, Bem-aventurados aflitos, entendemos o conceito de bem-aventurados como em marcha. E se é em marcha, é em movimento. Estamos em movimento. E se estamos em marcha como filhos de Deus abençoados, com mais esta encarnação,
tudo o que vivemos é impermanente. Não podemos perder de vista a certeza de que somos espíritos imortais, que somos filhos muito queridos, muito amados por Jesus e por nosso Deus de bondade. Com esse entendimento, nós vamos diminuindo o peso da dor e da dúvida sobre nós. Tenhamos esperança, confiemos no nosso amigo Jesus, que nos conhece a cada um de nós, nos ouve, nos atende, nos abraça e nos acolhe. Mantenhamos a nossa esperança, mantenhamos a nossa fé em Jesus, porque Ele nos cerca com o seu amor. Muita paz para todos. E assim, meus irmãos, nós vamos encerrar o nosso breve estudo da noite de hoje, esperando que todos mantenham em seus corações a chama da esperança, a chama da certeza que, como espíritos imortais, tem uma grandiosidade esperando por nós a partir dessas novas existências, mas principalmente a partir do passo que dermos nesse momento em nossas vidas. Então, que o desespero, que a tristeza constante não faça parte da nossa vida de forma prolongada, mas que sejam elementos que vão nos alavancar para o progresso. Que Deus nos abençoe. E assim, Jesus, Deus, nosso Pai de bondade, nós agradecemos esses breves momentos de estudo, de reflexão em sua companhia. Agradecemos a Ti, Jesus, a oportunidade, a sua permissão para falar em seu nome. A Teresa d'Ávila, a Francisco de Assis, a Rafael e o Birajara, também agradecemos a sua presença entre nós. E pedimos a permissão a Deus, a Jesus e a esses irmãos abnegados que nos permita encerrar o nosso estudo de hoje, graças a Deus.